Colega fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, estamos iniciando mais uma edição do Conexão Crefito 4. O podcast conecta você à sua profissão. E hoje recebendo aqui o Dr. Marcelo Renato Massaúde Júnior, que é presidente da Associação dos Fisioterapeutas Quiropraxistas. Dr. Marcelo Renato Massaúde Júnior, satisfação estar com você, satisfação ter sido seu colega de turma, satisfação ter você lá no Conselho Federal, como um conselheiro federal, representando Minas Gerais e também defendendo a quiropraxia. Seja bem-vindo ao Conexão Crefito 4. Bom, doutor Anderson, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, ao longo desses anos, ter tido a oportunidade de trabalhar pela fisioterapia, pela a terapia ocupacional, em especial nos últimos anos lutando pela quiropraxia, né, especialidade do fisioterapeuta. Eu não canso de falar, antes de mais nada, quiropraxia segura, quiropraxia com fisioterapeuta, né? E eu agradeço o convite, estou à disposição aqui para ajudar sempre aonde for necessário, seja na associação, seja no conselho, né? Seja de uma forma indireta, né? De uma forma não oficial. Eu adoro trabalhar pela fisioterapia. Pelo coletivo, né? Eu acho que esse espírito de defesa pelo coletivo que a gente precisa imbuir a categoria. Eu acho que a gente tem crescido muito esse apoio da categoria, esse envolvimento, esse entendimento de pertencimento, mesmo quando não é da especialidade do indivíduo, a importância dele de defender o todo, porque ao defender as especialidades, os fazeres, ele está fazendo nessa luta coletiva uma defesa da dignidade profissional. E a quiropraxia, acredito que ela é um símbolo dessa resistência da fisioterapia no Brasil, defendendo a especialidade, né? E essa luta nossa é histórica, né, Marcelo? A gente teve várias conquistas na justiça aí. Que ano que o Conselho Federal reconheceu a quiropraxia como uma especialidade? A primeira resolução, ela é de 2001, a resolução COFITO 220, se eu não me engano. Ela é do ano de 2001, mas o fisioterapeuta já trabalhava com a quiropraxia há vários anos, né? Uhum. Quando os primeiros quiropraxistas vieram ao Brasil, nós tivemos entre os primeiros formandos os fisioterapeutas. E desde então, esse fazer ele foi incorporado ao nosso repertório terapêutico, né? E a gente tem, né, infelizmente, a gente vê que hoje o brasileiro parece que tem aquela síndrome do vira-lata de achar que o que é de fora é melhor. Hoje, do nosso conhecimento que os nossos fisioterapeutas lá fora são muito valorizados. Sem dúvida. Não existe no mundo nenhuma outra formação que seja tão completa, tão ampla e tão valorizada como a nossa fisioterapia brasileira. A fisioterapia brasileira. Uma das maiores produções científicas do mundo na fisioterapia é a brasileira. A Brazilian Journal of Physical Therapy. Ela tem... Entre os periódicos de saúde no Brasil, é o que está em primeiro lugar. No mundo. No Brasil. No Brasil, é o primeiro lugar. No mundo, eu acho que ela está em quinto lugar. Está em quinto lugar, né, entre os periódicos. Né? E não é diferente na quiropraxia. É comum, não é comum, mas quando aparece alguma intercorrência, ela ganha uma mídia muito grande. E geralmente não é com o fisioterapeuta. Não é com o fisioterapeuta. O que nós vemos é o seguinte, a pessoa quando atua com a quiropraxia e ela não vem com aquela base da fisioterapia, eu costumo chamar que é uma quiropraxia porca. É uma quiropraxia onde a pessoa sabe utilizar o recurso, mas não sabe como utilizar e principalmente não sabe quando não utilizar. E o fisioterapeuta, com a formação que nós temos hoje, e mais toda a ampla formação que é oferecida hoje, para ser especialista, ele precisa de no mínimo 2 anos de experiência, né? Ele precisa comprovar esses 2 anos de experiência, ele precisa comprovar vários títulos, ele faz uma prova em 3 etapas, onde a primeira etapa é uma prova objetiva, depois as questões discursivas, depois a apresentação de títulos. E o senso crítico que o nosso fisioterapeuta quiropraxista tem é infinitamente superior a qualquer outro profissional, seja graduado ou não em quiropraxia, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para o colega que está nos acompanhando e que não é da área, e eu acho que é importante a gente colocar todo mundo
todo mundo na mesma página, eu digo que assim, as especialidades profissionais elas poderiam ter sido organizadas em ciclos de vida, em ramos de ciências da saúde ou em contextos. A fisioterapia, ao longo da história, né, o Conselho Federal ele foi usando do diploma legal, do ato normativo por resolução, de reconhecer a especialidade para defender uma prerrogativa de recursos, técnicas, métodos para garantir e acomodar e dar legitimidade para o profissional. Quiropraxia foi uma, acupuntura, osteopatia. Estas especialidades foram asseguradas no Brasil, né, até pela finalidade do fisioterapeuta de trabalhar com as questões manuais, com os recursos eletrofísicos para o ganho de capacidade física, e aí a quiropraxia encaixa nisso. Porém, a formação do fisioterapeuta no Brasil, desde sua instituição, desde a sua regulamentação, no 3 de outubro de 69, é uma formação plena de nível superior, e aí o fisioterapeuta tem uma carga horária para percorrer no curso de graduação que dá para ele uma formação ampla, com vários recursos, como você muito bem disse, né, dentro do seu arsenal terapêutico, né, sua gama, o seu leque de possibilidades. Uma delas ali seria, e me desculpe, não estou reduzindo a quiropraxia a uma técnica, mas ela tem também ali a quiropraxia. Então, eu acredito muito que isso faz a diferença, porque o profissional, primeiro, se graduar em fisioterapia. Até então, tinha toda essa exigência para a especialidade. Em 2025, a gente vai ter prova e a gente já está vendo se discutir assim, até aumentar o tempo de experiência para 4 anos, outras exigências vindo. Então, além da graduação, além da experiência, além da prova de títulos da associação, né, da sociedade científica que é homologada, a aprovação, esse cara, quando ele se depara com um paciente com uma condição de saúde, ele tem um conhecimento amplo e ele vai utilizar de todos os recursos que ele está disponível e não somente a quiropraxia. E se ele entender que aquela condição de saúde não é a primeira escolha terapêutica, a quiropraxia, ele vai encaminhar para o especialista. Então, essa talvez seja a grande diferença. Uhum. E aí, assim, o que o pessoal não entende é assim, mas por que tem curso de graduação? Primeiro, as instituições de ensino que têm um status de universidade têm autonomia administrativa para criar o curso de graduação que quiser. A USP, por exemplo, tem gerontologia, tem obstetrícia, e a pessoa não vai sair fazendo uma cesariana. Então, e a população fica à mercê disso, né? E às vezes o próprio aluno, né, ele é refém, porque ele não sabe disso. Ele não sabe disso, ele não sabe que ele está fazendo um curso superior de uma profissão que não é regulamentada. Uma profissão que não é regulamentada. Quando as pessoas falam a quiropraxia é reconhecida no Brasil, eu falei, desde 1969. Se a gente olhar o decreto-lei, o que é o fazer do fisioterapeuta, lá contempla as técnicas da quiropraxia. Porque quando ele fala executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver, conservar, recuperar a capacidade física, tudo aquilo que tem esta finalidade envolve o fazer. Está no fazer, e só em 17 de dezembro de 75, ao criar o COFIT, é que deu para ele a competência de dispor sobre isso. E aí veio o referencial. Então, assim, a Constituição Federal fala que o ensino é livre. Por isso, as instituições de ensino podem até ofertar o curso. E a quiropraxia tem 2 cursos de graduação no Brasil. Infelizmente, agora já tem mais. Em Minas, a gente conseguiu cercar isso, né? Uhum. Mas, assim, estes graduados no curso de graduação são graduados de uma profissão que não é regulamentada. E a gente vem defendendo isso na justiça e ganhando, inclusive, tem decisões, TRF1, TRF5, reforçando que é uma especialidade fisioterapêutica. Lá em 2006, quando o governo federal criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e pegou aquelas terapias alternativas, algumas com evidência, outras sem evidências científicas, e colocou como prática integrativa e complementar para o profissional de saúde, foi exatamente porque garantiria que isso estaria na mão de um fisioterapeuta. Em 2010, com a resolução COFIT 380, validou o uso pelo fisioterapeuta. E o SUS, hoje, ele reconhece a quiropraxia para faturamento via SUS
quando o profissional é da rede, somente para o fisioterapeuta, né? Eu acredito que seja só para o fisioterapeuta. Só para o fisioterapeuta. Um dos grandes problemas que nós temos é que algumas dessas decisões que elas garantem a prática, a especialidade do fisioterapeuta, algumas dessas decisões elas ficaram amplas, elas ficaram muito abertas, falando que não existe uma regulamentação própria. E o problema, e aí nós temos dois problemas muito grandes. Um profissional que ele se forma executor de uma única técnica, ele de quer um único aplicar para todo mundo, para todas as condições. E uma coisa condições. que todo mundo é prego para quem só tem martelo, né? Então, o quiropraxista, na verdade, o quiropraxista graduado é isso. Todo mundo é prego, porque o único recurso dele é o martelo, é a manipulação. Falava isso muito com o Eduardo Barbosa, deputado que faleceu, porque ele foi relator do projeto que tentava regulamentar a quiropraxia. E eu fui, assim, todas as vezes em Brasília, né, tentar sensibilizar esses parlamentares, né, porque a gente não tem representatividade lá, né, assim, não temos pares para eleitos, né, para entender mais sobre isso. Eu falava isso para ele, falei assim, olha, o senhor é médico, imagina se o senhor soubesse só uma técnica, você não teria talvez, assim, não é nem de maldade, é a visão que você tem, é aquele recurso. Então, às vezes, você tenta encaixar todas as condições naquele recurso que você tem disponível. Ele tem aquele viés, né? O paciente entra, ele já quer enquadrar o paciente dentro do conhecimento e do fazer dele. E aí ele não resolve o problema e ainda tem o risco de agravar. E em cima disso a gente tem um outro problema, que são outros profissionais que estão fazendo cursos de final de semana, cursos de 2 dias. Então, nós temos aí uma gama de profissionais sem a menor condição técnica, aprendendo uma ou outra manobra, falando que isso é quiropraxia. Então, nós temos profissional de educação física aplicando, nós temos massoterapeuta. Eu tenho uma escola de pós-graduação e eu falo que 8 em cada 10 contatos não são de fisioterapeutas. A gente barra tudo, eles falam, eu vou outros processar. Profissionais querendo fazer. Eu vou processar. Eu falei, faça o que você quiser. Aqui eu só aceito fisioterapeuta. Isso é uma seriedade dessas formações. Conversava isso muito com o José Liberato, né, que segurou o método Mackenzie para os fisioterapeutas, entendendo que precisa do conhecimento amplo para depois ir, né, de todo o conhecimento da ciência e fisioterapia para utilizar o método Mackenzie. Ele falava assim, Anderson, o pessoal vem com um discurso de outro país. Então muda para outro país. Aqui esse é um recurso da fisioterapia. Essas instituições, eu já tentei estudar, inclusive com o jurídico do CREFITO, se não seria quase que um estelionato, né, elas divulgarem um vestibular, um curso, porque assim, dificilmente alguém entra para falar, eu quero só o conhecimento. O que é o conhecimento? Né? Ele imagina que ele vai sair dali com um fazer, com uma atividade profissional. É um investimento que ele faz, né? Ele tem que ter retorno disso. A gente sempre, no CREFITO 4, além de acompanhar e monitorar e não tentar e não deixar evoluir e prosperar esse projeto de lei que tenta regulamentar a quiropraxia em âmbito nacional, né, porque a regulamentação das profissões, né, no Brasil ela é nível nacional, não tem 2 profissões com a mesma finalidade, então tem que vir do Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados, Senado ou até da própria Poder Executivo, né, da Casa Civil. A gente sempre tentou cercar. E a gente aqui também sempre tentou orientar, impedir e fazer a constatação de um exercício legal daqueles que não têm formação em fisioterapia e fazer representações no Ministério Público. Mesmo vivendo ainda que o nosso exercício profissional, ele é uma contravenção penal, o exercício legal dele. Não é crime, de exercício legal, né? Tem agora projeto de lei que acabou de ser colocado no Congresso Nacional para tipificar como crime. É um grande desejo, porque realmente... Então, a gente tenta fazer uma constatação, constatar a habitualidade, materializar o exercício legal, mesmo diante de tantas dificuldades, que não pode armar flagrante. Muitas vezes o paciente também não quer se expor, fazer denúncia, criou relações com aquela pessoa, não sabe o risco, mas a gente reforçou essas operações que a gente chamou de mãos certas, porque a população precisa estar em mãos certas, né? E as mãos certas, obviamente, né, são os fisioterapeutas que utilizam principalmente das suas mãos para
manter a saúde funcional, manter a qualidade de vida com dos seus recursos físicos para restabelecer, prevenir, promover saúde e capacidade física, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande para a conscientização da categoria, além das publicidades de massa, né? Se você vê as ações do próprio Outubro, foi reforçando, né, que um pós-operatório de cirurgia plástica não é estética, é com fisioterapia dermatofuncional, que pós-operatório de cirurgia ortopédica é com fisioterapeuta, que essas manipulações articulares, vertebrais, elas podem parecer muito simples, mas precisa de ter um raciocínio clínico, né, sob o ponto de vista do sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratório, para você poder realmente ter segurança nessa intervenção com o paciente. Então, assim, eu estou muito otimista em que pese os valores, princípios das pessoas, né, e das instituições de ensino estarem num afã de conquistar dinheiro. Pior ainda quando eu vejo colegas nossos, especialistas profissionais em quiropraxia, se valendo desse discurso de que pela Constituição o conhecimento é livre, para vender cursos ensinando o nosso fazer, a nosso raciocínio, porque por mais que tivesse um recurso compartilhado, que não pode ser o caso da quiropraxia, por mais que tivesse um recurso compartilhado, o que define a finalidade do ato profissional, do ato fisioterapêutico, é a finalidade, é o objetivo. Então, eu não consigo ensinar, por exemplo, um método Pilates para um profissional de educação física, porque eu não sei a linha de raciocínio dele lá, é outra ciência. Eu sei a minha linha de raciocínio. Se eu ensinar para o outro, eu estou ensinando o meu fazer. Eu vi uma postagem, se eu não me engano, do Liporácio essa semana. Se você, profissional de educação física, fez uma pós-graduação em reabilitação, não te habilita a reabilitar. Exato. Se você, fisioterapeuta, fez uma pós-graduação em treinamento esportivo, isso não te habilita a trabalhar com a aptidão física. A prescrição de um treino, né? Em cima das práticas, né, do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que você falou, tem uma discussão muito grande, né? Porque práticas integrativas e complementares. O que é prática integrativa e complementar? É tudo aquilo que é complementar ao ato médico, à alopatia. Então, se fosse assim, a fisioterapia... Você sabe da onde que surgiu isso? A intencionalidade do legislador a criar essa política ou não? Não sei. Eu sei que eles pegaram um balaio de gato, o que funciona, o que não funciona, né? Parece que jogaram para cima, parece que foi igual tinha aquele sorteio, o que caiu, colocou ali dentro. Eu fui atrás de saber. Eu fui atrás... E um monte de coisa que não deveria entrar. Não estou aqui para lhe convencer, tá? Mas assim, não sei se nossos colegas, né? As faixas etárias aí, lembram do Zagallo. Lembra o Zagallo que falava que tinha que engolir ele como técnico da seleção brasileira? Já que a gente teve que engolir a prática integrativa, eu fui tentar buscar entender. E você lembra que começou com 7 ou 9 alíneas, né? Eu lembro. Poucos procedimentos. E ao longo dos anos ela vem aumentando. Hoje são 29 práticas integrativas. Eu até lembro que a resolução a 380 de 2010. Ela foi feita como ali um guarda-chuva para ela amparar tudo aquilo que fosse reconhecido depois lá pelo governo. Exato. Ela colocou assim, olha, e ela pôs um parágrafo único no artigo 1º falando assim, olha, e fica autorizado ao fisioterapeuta utilizar no seu fazer todos aqueles recursos, todas as práticas integrativas que, por meio de portaria, o Ministério da Saúde vier regulamentar. Aquilo, na época, não era presidente do conselho, eu estava na clínica, na mesma cidade que você tem clínica, né? Eu falei, pronto. E aí, naquela visão cética nossa, né? Eu falei, vou pôr um turbante e vou vir aqui para fazer hipnose nas pessoas. Quando eu li as primeiras, né, eu falei assim, só falta tarô e búzios agora, né? Mas eu acho que tinha alguma coisa semelhante. Parecida, alguma coisa. Alguma coisa parecida. Mas aí, assim, assim, nós estávamos em Três Corações, né? Então, eu brincava muito e adoro, tem vários amigos, né, em São Tomé das Letras, mas lá é nacionalmente conhecido, místico, né? Pelo misticismo e tudo. Eu falava, gente...
Só que tinha um estereótipo, Marcelo, né, muito forte e até um preconceito com várias das terapias que falam assim, terapia alternativa. E quando se falava de terapia alternativa, na nossa cabeça vinha tudo aquilo que não funcionava, tudo aquilo que era místico, tudo aquilo que era empírico, tudo aquilo que não tinha evidência. Então, assim, desculpe. Então, e aí eu sei que o governo federal começou a analisar a adesão de parturientes ao pré-natal no Maranhão. E outras coisas, mas eu vou tirar este corte, não foi só isso, mas um dos pontos que eles começaram a analisar. O que o governo do estado do Maranhão tinha feito? Pegar daquele pessoal que benzia, que fazia as terapias alternativas e colocado dentro dos postos de saúde, falou assim, olha, você vai ser cadastrado e só pode fazer dentro do posto, porque a mãe tem que passar por uma consulta com obstetra para isso. Depois a puérpera só ganhava a fórmula, o leite, não sei o quê. Se passasse no obstetra. E no pediatra, e assim por diante. É igual as campanhas essas campanhas que fazem na praça, a vacinação, né? Vai ter ali um pirulito, uma rua de lazer para levar seu filho vacinar. Para atualizar a caderneta. Foi basicamente isso, né? E aí eles começaram a pensar, tal como nós estamos falando da quiropraxia na mão de um fisioterapeuta, que esse conhecimento, que essa ciência, somada a todo o arsenal terapêutico que o fisioterapeuta tem, toda a linha de raciocínio clínico, funcional, de conhecimento de fisiologia, ele pode aplicar ou não. E nós temos que entender que, assim, importa a adesão do paciente, importa ele acreditar, né? Dizem que grande parte do êxito e do sucesso da adesão está na confiança, né? com que ele o efeito acreditou. placebo, a pessoa buscar atendimento, isso é importante, né? Até o placebo a gente não pode recriminar, porque às vezes ele é útil. Ele é útil, não. E nós temos estudos hoje mostrando que o contexto, o fator contextual, tem um efeito maior, muitas vezes, do que o efeito terapêutico. Então, assim, se a gente pega, assim, o placebo prescrito para você, junto com o outro, ok, a gente tem que recriminar e extirpar é o nocebo, né? Você catastrofizar. Mas aí, o que o governo federal fez? Pensando na intencionalidade desse legislador, quase que numa análise hermenêutica de quando surgiu a Política Nacional de Práticas Integrativas, para tirar o nome de terapia alternativa, que parecia que era todo místico, ele criou prática integrativa. E pôs como complementar e falou assim, olha, o governo federal vai pagar pelo SUS para profissionais de saúde cujo Conselho Federal reconhece o uso dessa prática, pressupondo que, ao se deparar, por exemplo, você está indo lá para benzer um mochinho de cabelo ali que apareceu nas costas. Só um fisioterapeuta, peraí, isso aqui pode ser uma espina bífida, vamos pedir um exame, vamos pedir e entrar com tratamento alopático, tratamento ocidental, enfim. E tem coisas que estão nas práticas integrativas que tem nível de evidência A. Tem muita. Tem aquilo que não tem evidência nenhuma. E tem aquilo que tem evidência A. Então, o que eu falei, tem muita coisa boa, misturou tem tudo. muita coisa ruim, misturou mas tudo. Aí garantiu que tivesse na mão de um profissional para isso. E complementar para que ele não vendesse isso como terapia isolada, que infelizmente é o que a gente observa às vezes. Então foi esse contexto que eles colocaram. Pensando numa linha de intenção, né? Meu pai sempre falava, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Mas assim, essa foi a intenção. E o Conselho Federal, na época, foi até muito conservador, né? Porque assim, eu me formei nós formamos final de 2003. Em 2006 foi a Política Nacional. 2010, quer dizer, 5 anos depois, é que o Conselho Federal amparou isso aí. Porque aí também, assim, se você imaginar que em 2002 o Conselho Federal reconheceu a acupuntura. Naquela época, todo mundo cético. Eu lembro que nós recebemos uma palestra no final da nossa formação de acupuntura e eu era extremamente cético. Fechado, falei assim, na hora que o cara falou assim, esqueça a fisiologia humana, eu falei, não vou me abrir para isso então, como assim? Né? Não, é outra coisa, é outra fisiologia?
E aí depois a gente começou a ver a evidência científica do estímulo mesmo, que seja mecânico ali, das agulhas. É uma das grandes brigas que nós temos dentro da quiropraxia, né? São o que a gente fala que são os straights e são hoje os mixers, né? Que é o que trabalha com a parte filosófica e o que trabalha com a parte científica. Também existe isso. Correntes distintas dentro da quiro. Né? Lá, Palmer, em 1895, ele rascunhou e foi evoluindo depois, que nós temos uma energia vital igual às técnicas orientais. Para isso, deram o nome de inteligência inata, que quando existe um bloqueio vertebral, existe um bloqueio da passagem dessa inteligência inata e a doença ia se instalar, e aí a manipulação, o ajuste que o quiropraxista chama, iria liberar a passagem dessa energia e restabelecer a saúde. Essa é a linha de filosofia que grande parte utiliza defende até hoje. E nós temos Mas essa energia científica. É de campo magnético? Não, é de campo energético mesmo. Campo energético mesmo, né? Palmer achava que tinha tal como a acupuntura ali faz com... entendi. Isso. Que ele achava que tinha uma quinta energia e que ele era capaz de alguma forma mobilizar, né? Ele trabalhar essa energia. E hoje a gente tem a parte científica que fala que não, que a manipulação ela é um start mecânico para uma cascata de eventos neurofisiológicos que liberam opioides, liberam um monte de substâncias que vão de alívio da dor, melhora de movimento, né? Com a neurociência moderna, sabe que ela trabalha a nível de modulação da dor, ela trabalha em somação temporal, ela trabalha em redução de mediadores inflamatórios. Então, a ciência hoje mostra uma outra linha, mas a maioria... Uma das linhas de pesquisa sua é em dor, né? É em dor. Então, assim, hoje já tem evidência naquilo, inclusive na dor também. Na dor, a curto prazo, uma coisa que eu falo, a curto prazo, assim, dentro dos recursos que nós temos, com a área de coluna, que é o que eu trabalho, a curto prazo, nada tira a dor tão rápido quanto a manipulação. A liberação de opioide endógeno de uma maneira praticamente instantânea. E me fala uma coisa, eu vejo muitos colegas nossos que não são da quiro e assim, até acredito assim que não é a postura mais adequada para uma rede social, porque às vezes isso extrapola as discussões dentro do seio da categoria, criticar, né? Assim, quando um colega nosso daquilo fala assim, fiz um ajuste, uma manipulação, fiz um ajuste quiroprático, né? Uma manipulação com ajuste biomecânico ali. Óbvio que você tem ali micromovimentos, você tem manipulações que além do ajuste biomecânico, você pode ter ali analgésico e a própria especialidade da quiropraxia por si só, ela faz ali um trabalho musculoesquelético para manutenção ou aí você vem com outros conhecimentos da fisioterapia para fazer essa estabilização? A linha filosófica trabalha em prevenção. Trabalha com a manipulação para manter o alinhamento da coluna, para manter a inteligência inata fluindo. Mas a parte científica não. Você trabalha a nível de... Hoje nem se fala em tratamento, se fala manejo da dor. Né? Então, a curto prazo você faz a manipulação, você tem um alívio a curto prazo e você entra com outros recursos. Então, a manutenção para um paciente com dor, né, é exercício. É a soma, né? Hoje, para todas as dores musculoesqueléticas, o tripé que nós temos, eu falo isso com absoluta certeza porque é o que as evidências mostram. Se você tem qualquer dor musculoesquelética e não trabalha manipulação, exercício e educação, você está fazendo tudo errado. Então, esses 3 recursos têm que fazer parte de quem trabalha com dor musculoesquelética. Se a gente parar para pensar, tudo é tripé, né? É um tripé. E eu brinco com meus alunos, falo assim, olha, vocês lembram lá da geometria plana? Um plano é feito com 3 pontos, então tudo você tem que buscar um tripé. Qual fala-se tanto em PBL, eu falei, gente, não adianta você ter só a prática baseada em evidência se não tiver ela baseada na legislação e no humanismo. Então, a PBE da evidência, a prática baseada no humanismo, que as relações estão ficando muito objetivas, e na legislação, não para. E assim a gente vai buscando tudo, né?
A própria PBE tem um tripé, né? Que é a melhor evidência disponível, a experiência do profissional e a escolha do paciente. Preferência do paciente. Então, assim vai. Bom, comentei que tem colegas que querem ensinar para outros. O nosso Código de Ética proíbe e a intencionalidade também dessa vedação não é ir contra a Constituição Federal. É dizer que se você está visando a formação de outrem, de alguém que é leigo, que não é fisioterapeuta, no seu fazer, não é porque o procedimento é compartilhado. Ele é compartilhado porque cada um usa dentro do seu âmbito, que às vezes é meio para mim, é fim para ele, ele vai usar com o fim dele. E assim por diante. A gente vê isso assim, acho que a integração sensorial está aí para mostrar quando o terapeuta ocupacional utiliza, quando o fisioterapeuta utiliza, o método Pilates, quando o profissional de educação física utiliza, quando o fisioterapeuta utiliza, os procedimentos da dermatofuncional e assim por diante. Então, a quiropraxia, nós entendendo como um procedimento fisioterapêutico, uma especialidade, mais do que um procedimento, uma especialidade, ela não pode nunca ser ensinada por um colega nosso, fisioterapeuta, para formação de outra, né? De outra profissional. E isso é passível do Código de Ética. Hoje, você vê, né, que nós temos escolas sérias no Brasil e essas escolas, só de estar ensinando só para fisioterapeuta, eu já posso entender que ela é séria. Dentro do Conselho Federal, né? Você está na Associação dos Fisioterapeutas Quiropraxistas, você é presidente da AFQ, ela é homologada ao Conselho Federal, ela que concede o título de especialista para os profissionais brasileiros. Vocês têm uma relação na AFQ das escolas, como que eu, que quero fazer um curso de especialidade, de pós-graduação, né, buscar uma formação em quiropraxia, escolho uma boa escola. Hoje a FQ não tem, ela não tem essa relação, né, de quais escolas. Nós temos uma comissão de educação que ela está trabalhando em cima disso. Por que nós não temos? Porque junto ali o convênio com o COFITO, a FQ é a terceira escola. Então, nós temos 3 associações. Já passaram 2 anteriores. Ah, tá. Mas hoje mantém convênio? Apenas uma. Apenas FQ. E por que nós temos um cuidado muito grande com isso? Porque deve estar conflito de interesse. As associações anteriores, elas utilizaram, né, do convênio para ter favorecimento de donos de escola. E eu falo isso sem medo nenhum, porque na época a minha escola se chegou a sofrer ameaça de ter um descredenciamento ou de ter ali uma pontuação a menos se não fizesse determinada coisa, se não fosse ligado a fulano, se não chamasse determinado professor. Isso acaba gerando um prejuízo muito grande para a especialidade, para o aumento do número de especialistas. Isso. Então, assim, se eu não tenho objetivamente uma lista, ou pelo COFITO, na pontuação para se eu chegar lá na fase de análise de títulos. Porque aí tudo vale, né? Se eu fui monitor, se eu fui professor, o tempo de experiência prática, congressos que eu participei, congressos da IFQ, enfim. Como que eu elejo uma boa formação? Quais dicas você daria para os colegas que nos assistem, para os fisioterapeutas que querem se especializar em quiropraxia, buscando o título de especialista profissional? Hoje nós temos várias pessoas sérias trabalhando com a quiropraxia, né? Várias boas escolas. Uma dica que eu tenho tente buscar a grade, né? E olhar para ver as disciplinas. A matriz curricular. Quem são os professores. Quando você fala da grade, desse elenco de disciplinas, eu vou te fazer uma parte e você continua além dos professores, porque assim, é tão, para mim, óbvio e fácil de se entender o que se esperar de uma pós-graduação em todas as especialidades, porque assim, o COFITO tem a resolução que reconhece a especialidade e tem a resolução que disciplina a especialidade. Na hora que você vai na resolução que disciplina, ela tem as habilidades e competências que se espera de um profissional. Então, quando você vê um curso de qualquer instituição, além da credibilidade da instituição, dos professores, do coordenador,
Você consegue ver os componentes curriculares, se eles estão aderentes àquelas habilidades e competências previstas na resolução que disciplina. Porque a prova vai ser baseada naquilo que você tem que ter de habilidade e competência, e se aquela instituição for pontuar, ela tem que ter a carga horária prevista na resolução, ela tem que ter aqueles componentes. Então, assim, parece ser muito fácil escolher, só que às vezes a gente não sabe disso. Em todas as especialidades. Eu quero ter especialista em fisioterapia e terapia intensiva. Vai lá e vê a resolução que disciplina a especialidade de fisioterapia e terapia intensiva. Olha a resolução 399, que é a que disciplina o conhecimento do fisioterapeuta quiropraxista, compara com a grade curricular. É muito importante. A FQ hoje, nós temos buscado, estamos discutindo abrir um edital para que a gente tenha as escolas, as formações recomendadas. Legal. Então, as tipo um selo de qualidade. Um selo de qualidade. Então, com critérios objetivos para que todo mundo pode... objetivos para que todas as escolas, né, falar assim, ó, querendo possa preencher. Querendo, né, que isso parte do interesse da escola, de ampla divulgação, que seja aberto a todas as escolas. Falar, ó, nós reconhecemos como qualidade isso. E aí, em cima da grade curricular, da formação, né, porque não é somente aquilo que a FQ indica, o MEC também exige que a gente tenha uma quantidade mínima de mestres e doutores. Sim. Então, para ser uma pós-graduação lato sensu. Então, elencar quais são todos os componentes necessários para que se tenha um selo de indicação, de aprovação, ou seja, essa escola segue as recomendações da associação. Mas é um assunto para pós-prova, para que não seja agora, porque esse ano a gente vai ter a prova de título. Né? E você sabe, né, algumas vezes eu vi isso várias vezes, as pessoas mandarem, né, a tentativa de aprovar determinado recurso seguindo aquilo que uma escola prega. Né? Então, esse ano não vai ter, né? Esse ano eu falo isso em nome da associação, eu tenho certeza que eu tenho o apoio de todos os diretores, não vai ter selo de recomendação, porque é ano de prova, qualquer coisa que a gente faça pode favorecer que é o favorecimento da escola do pode diretores. Parecer um conflito de... Vai parecer um porque conflito de geralmente são poucos especialistas na área no Brasil. Poucos especialistas. E a maioria dos especialistas profissionais estão ligados a cursos, né? E aí isso pode, no primeiro momento, parecer conflitante. Mas se isso for edital e franqueado a todos, isso fica genérico. Doutor Marcelo, algo que a gente deixou de falar sobre a especialidade de quiropraxia que você acha que é imprescindível? Busque o currículo desses profissionais, né? Hoje, tenha muito cuidado com os midiáticos em rede social, né? A rede social, sou contra a regulamentação de rede social, pelo amor de Deus. Eu acho que a pessoa ela é livre para ela dar a opinião dela da forma com que ela quiser. Mas tem muitos querendo lacrar, falando mal. Tem muitos aí que ganham a vida falando mal ou supervalorizando. Busque quem são os pacientes, né? Assim, histórico de atendimento, busque a formação, currículo. Eu acho que a pessoa tem um currículo Lattes, né? Mesmo que não seja professor, a pessoa manter minimamente um currículo é desejável, né? Então, busque saber se a pessoa tem o seu currículo, onde essa pessoa trabalha, há quanto tempo ela trabalha, né? Eu acho que o currículo ali é um histórico. Uma trajetória que a gente dele, tem, né? É a trajetória. Então, é importante. É importante buscar uma prática baseada na evidência, não na eminência da internet. Não na eminência da internet, mas na evidência. Nem sempre os eminentes estão aderentes. Busque essas informações, né? Quando a pessoa fala determinada informação, tenta buscar, né? Dentro da possibilidade, busque um fisioterapeuta da sua confiança e pergunte sobre um profissional. Acho que vale muito a pena, né, a gente ter alguém da nossa confiança para ter essa indicação.
Marcelo, eu vou fechar a conversa contigo tal como eu comecei, né? E a gente estava falando de uma luta pelo coletivo, um movimento, né, da categoria se imbuir num espírito de defesa das especialidades, mesmo não sendo parte dela, porque as especialidades compõem a nossa profissão e todas elas sendo reconhecidas, valorizadas, a dignidade e o reconhecimento social, científico e dos gestores públicos modificam em relação à nossa classe. Então, eu acho que muito importante, principalmente quando a gente trata de uma especialidade como a quiropraxia, que tem poucos especialistas profissionais titulados no Brasil, é que todos nós nos sintamos pertencentes, né, a este recurso, né? Ele está disponível. Se eu não utilizo ou se eu não tenho perícia é porque eu não quero, mas ele faz parte de todo o meu arsenal terapêutico, de todo o meu escopo, de minha linha de raciocínio. Então, é muito importante, né? Tal como eu falo, né? O slogan dessa nossa gestão no CREFIT 4 é sempre ao seu lado. Eu falei, olha, nunca prometi estar no seu lugar, está ao seu lado. Mas as nossas atividades institucionais também só dão certo, porque a gente tem um profissional participando e aderindo, então ele também está conosco, é que a gente entenda que todos nós, toda vez que tem uma ameaça, como um projeto de lei que tramita há anos... Contra qualquer especialidade, a gente tem que... Tem projeto de lei que tramita há anos e, assim, sem falsa modéstia, estive em todas as comissões, acompanhando todas as vezes que ele é pautado, entra legislação, sai de legislação, eles se apresentam, vem dinheiro de associações de fora do Brasil. Um lobby estrangeiro muito grande. Muito forte para regulamentar a quiropraxia como uma profissão, e a gente está tentando com unhas e dentes defender que, mesmo você não sendo da especialidade, some a nós para mobilizar e sensibilizar os parlamentares que muitas vezes não entendem da nossa profissão. Sabe, eu vi quantas vezes eu vejo a gente publicar alguma coisa, alguma campanha e fisioterapeutas, né? A gente fala assim, marca o deputado, você votou, e ele marcava, votei você, confio em você. E eu saber do bastidor que na hora que eu fui conversar com o deputado, ele nem sabia que a gente era nível superior. Então, assim, a gente tem um trabalho muito hercúleo para fazer a formação de convencimento de quem não conhece o nosso fazer, a nossa ciência. Então, assim, que todos se envolvam para proteger todas as áreas. Quando eu falo de uma lei de estética, eu posso não ser da estética, mas eu tenho que defender porque é uma das possibilidades de fazer do nosso profissão. Quando eu falo de uma lei que tenta regulamentar a osteopatia como profissão, a quiropraxia, que quer levar a acupuntura só para médico, eu comecei a falar lá atrás que na nossa época a acupuntura o CFM falava que era prática de charlatanismo, que era empírico, punia médicos que fazia, criticava fisioterapeutas. O Conselho Federal fez uma norma. Depois, quando teve evidência e foi para o SUS, agora eles falam, não, só o médico. A gente conseguiu ganhar em todas as esferas da justiça. Então, por isso, muito cuidado com esse sensacionalismo nas redes sociais de criticar uma prática, uma técnica, uma especialidade, porque a gente ainda está sempre em curva de crescimento, as verdades científicas são sazonais. Eu desejo vida longa a quiropraxia dentro da fisioterapia, que ela seja realmente uma especialidade nossa, que a FQ cresça, que os profissionais entendam a importância de utilizar disso. Então, a você que acompanhou até aqui, que tem mais alguma dúvida em relação à fisioterapia, né, em quiropraxia, vai na Associação dos Fisioterapeutas Quiropraxistas, na FQ, eles têm canal, né? Hoje o Dr. Marcelo Renato Massaúde Júnior é o atual presidente dessa associação, lá tem informações, entre em contato, procure saber mais sobre a especialidade. Espero que você tenha curtido esta edição do Conexão CREFIT 4 sobre fisioterapia em quiropraxia com o presidente da FQ e te aguardo na próxima edição do Conexão CREFIT 4. O podcast conecta você à sua profissão.